Olá a todos, sejam todos bem-vindos, alunos do SEJA. Vamos dar continuidade à nossa videoaula de matemática, referente ao sexto ano do ensino fundamental, atividade 3, parte 2. Bom, na segunda parte da videoaula, iremos estudar os números racionais. São números formados por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. E uma fração é uma divisão entre números inteiros, que pode ser representado da seguinte forma. Nós temos aqui um número que fica em cima, o número A, chamado de numerador, e um número que fica embaixo, chamado de denominador. A e B são números inteiros, e B, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Então, exemplos de frações e sua forma correta de leitura e escrita seria 1 sobre 3, né? 1 em cima e 3 embaixo. A leitura correta é 1/3. 2 sobre 5, a leitura correta 2/5. 12 sobre 9, a leitura correta 12/9. Para o caso do denominador ser maior do que 10, a leitura correta passa a ser, né? 7 sobre 12, teríamos a leitura 7/12. 5 sobre 18, 5/18. 3 sobre 25, 3/25. Bom, então uma fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade inteira que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. Bem, vamos tentar compreender então essa afirmação. Então, considerando aqui uma barra, por exemplo, né, que tem um determinado tamanho, essa barra ela vai representar a unidade inteira. O maiúsculo, no caso aqui, é a unidade inteira que vamos dividir em fragmentos. Então, separando aqui um pedacinho dessa barra, vamos chamar de ulinha. Ulinha é uma fração, um pedaço de U maiúsculo, ou seja, é um pedaço da quantidade inteira. Então, observe que eu posso dividir mais ainda essa parte inteira. Então, dividindo mais aqui, concluímos que é possível, essa barra ela foi dividida em 5 partes, né? Ou seja, 5 pedacinhos ulinha. Né? Então, a unidade inteira foi dividida em 5 pedacinhos ulinha. Então, cada pedacinho ulinha, né, representação aqui ulinha, corresponde a uma fração da unidade inteira, da barra toda, né, do tamanho total da barra. E essa fração corresponde a 1/5, um pedacinho do total que foi dividido em 5 partes. Então, a fração 1/5 representa um pedacinho do total da parte inteira. Como essa parte foi dividida em 5 pedacinhos, um pedacinho corresponde a uma fração 1/5. Ah, mas se fosse 2 pedacinhos, eu tivesse então 2 pedacinhos da barra, então você estaria somando um pedacinho mais um outro pedacinho. Então, a fração que representa a ulinha é 1/5. Então, teríamos a soma 1/5 mais 1/5. Né, que isso corresponde a 2 pedaços ulinha. Então, 2 pedaços ulinha é 1/5 mais 1/5, que corresponde a 2/5. Então, uma fração corresponde a um pedaço referente a uma quantidade inteira em função de quantas partes foi dividido essa parte inteira. Né? Bom, um exemplo que podemos citar para tentar compreender melhor a ideia de fração é a pizza, né? Então, é muito comum, ao se comprar uma pizza, essa pizza ela já vem separada em pedaços. Então, a pizza inteira corresponde à unidade inteira, né? E cada pedaço corresponde a uma fração dessa pizza. Então, levando em consideração que essa pizza ela foi dividida em 8 pedaços, então cada pedacinho da pizza corresponde a uma fração do total da pizza, do inteiro, da parte inteira da pizza. Então, como essa pizza foi dividida em 8 partes, um pedaço corresponde a 1/8. Um pedaço em relação ao total de pedaços que foi dividida a pizza. Então, um pedaço, 1/8.
2 pedaços da pizza irá corresponder a quanto, né? Se cada pedaço é 1/8, então você teria 1/8 mais 1/8. Então, 2 pedaços de pizza corresponde a 2/8 da pizza, né? Então, se você comeu 2 pedaços de pizza, no total de uma pizza de 8 pedaços, 2 pedaços significa que foram comidos 2/8 da pizza. E 3 pedaços, cada pedaço corresponde a 1/8, 3 pedaços vai corresponder a 3/8. Então, comer 3 pedaços de pizza significa 3/8 da pizza. Bom, continuando o assunto de frações, vamos entrar agora nas operações de frações, inicialmente a soma e a subtração, onde vamos nos limitar à soma e à subtração de frações com denominadores iguais. Então, para realizar a soma e a subtração, temos que obedecer a seguinte regra, né? Então, no caso do numerador, nós somamos os numeradores das frações e repetimos o denominador, que são iguais, né? Então, por exemplo, temos aqui a fração 3/7 mais 6/7. Observamos que o numerador das frações é 3 e 6 e o denominadores é 7, ou seja, denominadores, como já falamos, são iguais. Então, nesse caso, né, a soma é bem simples. Se repete o denominador, já repeti aqui embaixo, é 7. Se repete o denominador e vai somar apenas os numeradores. Então, temos 3 mais 6, que dá 9. E repete o denominador, que é 7. Então, 3/7 mais 6/7 corresponde a 9/7. No caso da subtração, a regra é a mesma, né? Os denominadores são iguais, então se repete o denominador. No caso aqui é 15, os dois denominadores são 15, então repete o denominador e subtrai os numeradores. Então, o numerador é 12 menos 8. 12 menos 8 é 4. Então, 12 quinzeavos menos 8 quinzeavos corresponde a 4 quinzeavos. Bom, vamos então fazer um exemplo para compreender melhor o assunto de frações. Então, a questão diz: observe a figura, suas regiões de destaques e represente em forma de fração. Então, temos aqui um triângulo maior, onde esse triângulo foi dividido em partes menores, que são triângulos menores. Esses triângulos estão pintados em amarelo ou branco. Então, a primeira pergunta é: qual a fração que representa um triângulo menor? Ou seja, qual a fração representa uma parte, um pedaço menor desse triângulo? Bom, então podemos observar que o triângulo, né, a parte inteira, foi dividida em 9 partes no total, 9 partes, 9 triângulos menores. Então, a fração que representa cada triângulo menor corresponde a um nono, né? Um triângulo menor, um triângulo, uma parte, num total de 9. Então, um nono. A segunda pergunta: qual a fração que representa os triângulos pintados em amarelo? Então, vamos considerar apenas os que estão pintados em amarelo. Então, temos quantos triângulos pintados em amarelo? 4 triângulos estão pintados em amarelo. Então, a fração que representa essa parte de triângulos pintados em amarelo corresponde a 4 nonos. 4 pedaços pintados em amarelo, no total de 9 pedaços. E a C, qual a fração que representa os triângulos de cor branca? Então, no total em branco, temos 5 triângulos, 5 partes. Então, a fração que representa a parte de triângulos em brancos corresponde a 5 nonos. É isso? Vamos analisar mais um exemplo que diz: Juliana comprou uma barra de chocolate que veio dividido em 15 pedacinhos. Ela decidiu repartir com 2 amigas de forma que as 3 ficassem com a mesma quantidade. Qual a fração representa a quantidade que cada uma irá comer? Bom, então o desenho representa uma barra de chocolate.
onde essa barra ela vem dividida em pedacinhos, no total de 15 pedacinhos, e Juliana quer repartir essa barra de chocolate com duas amigas, de forma que totaliza 3 pessoas. Bom, então se a barra possui 15 pedacinhos e vai ser dividido para 3 pessoas, basta dividir 15 por 3, que dá um total de 5 pedacinhos. Ou seja, cada fileira dessa barra corresponde à quantidade que Juliana e suas amigas irão receber, 5 pedacinhos. Muito bem, porém a questão pede para representar essa quantidade, esses 5 pedacinhos, em forma de fração. Então é importante descobrir como se representar um pedacinho em forma de fração. Então, um pedacinho da barra de chocolate irá corresponder a 1/15 do total da barra. Né? Um pedacinho no total de 15 pedacinhos da barra. Então, um pedacinho de chocolate corresponde a uma fração 1/15. Muito bem, mas cada uma, Juliana e suas duas amigas, cada uma irá receber 5 pedacinhos. Então, para descobrir quanto vale a fração de 5 pedacinhos, basta somar 1/15 5 vezes. De forma que para somar essas frações, basta repetir o denominador, que é 15, e somar os numeradores, que corresponde a 5. Logo, a fração que corresponde aos pedacinhos de chocolate que Juliana e suas duas amigas receberam é de 5/15. Bem, vamos analisar mais um exemplo, onde esse tipo de questão é chamada de questão objetiva, onde, além do aluno responder a questão, ele tem que associar a sua resposta a uma das opções, um dos itens aqui ao lado. Bom, então a questão diz: 3 amigos se juntaram para comprar uma pizza. A pizza tinha um total de 12 pedaços. Se 2 dos amigos comeram 3 pedaços cada, e o outro comeu apenas um pedaço, qual a fração que representa a quantidade de pedaços de pizza que não foram comidos pelos amigos? Bom, então essa questão ela traz a ideia de uma pizza que corresponde à unidade inteira, e essa unidade inteira foi dividida em 12 pedaços, de forma que depois ele classifica esses pedaços em pedaços que serão comidos pelos amigos e pedaços que não serão comidos, pedaços que vão sobrar, né? Sobrar. E pede para marcar a opção que representa a fração dos pedaços que não foram comidos. Bom, então para isso vamos identificar quantos pedaços foram comidos e quantos pedaços não foram comidos. Bom, então a questão diz que 2 amigos comeram 3 pedaços cada. Então o primeiro amigo comeu 3 pedaços. O segundo amigo também comeu 3 pedaços, né? E o terceiro amigo comeu apenas um pedaço. Isso totaliza um valor de 7 pedaços de pizza. Então, foram comidos pelos amigos 7 pedaços. Aí, às vezes, o aluno pensa, se é 7 pedaços, a opção corresponde a 7/12. Iria marcar o item C. Bom, aí é que entra a atenção do aluno e que deve prestar bastante atenção. Por quê? Porque a questão pede a quantidade de pedaços de pizza que não foram comidos. Então, se o aluno marcar 7/12, ele está marcando a fração que corresponde aos pedaços que foram comidos, né? Se não tivesse essa palavra não, o aluno iria acertar a questão, mas como a questão pede os pedaços que não foram comidos, então se 7/12 é a opção errada. Então, o aluno tem que ter essa atenção. Bom, então, se foram comidos no total 7 pedaços de pizza, para descobrir os pedaços que não foram comidos, basta subtrair o total de pedaços, que é 12, menos 7, que é o total que foram comidos. Então, 12 menos 7, 5 pedaços.
Então, o aluno tem que representar em forma de fração o total de pedaços que não foram comidos. No caso aqui, 5 pedaços. Né? Que já dá para concluir que corresponde ao item D, né? 5 sobre 12. Mas, reforçando aqui a questão, né? Sabemos que a fração de um pedaço de pizza irá corresponder a 1/12, né? Um pedaço, no total de 12, 1/12. E que a fração dos pedaços de pizzas que restaram, que sobraram, basta somar 1/12 5 vezes. Então, já sabemos realizar essa soma, né? Repetimos o denominador, que é 12, e somamos o numerador, que corresponde a 5/12. Então, a fração que representa a quantidade de pedaços de pizza que não foram comidos é de 5/12, item D. Bom, caros alunos, vamos finalizando essa atividade por aqui. Espero que ajude vocês na resolução da atividade. Bons estudos e até a próxima.